Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar nos trechos que contam a história de um relacionamento, assim, no mínimo explosivo, Explosivo é uma boa palavra. né? Temos dois personagens centrais, o Blue e o Winter, e o lance entre eles parece uma daquelas montanhas russas que te deixam sem fôlego. O material que a gente recebeu joga a gente direto no olho do furacão. Exato. E o que é fascinante nisso é que, por baixo de todo esse drama, a gente consegue ver um padrão quase de livro, sabe? Mas antes de ir fundo nisso, talvez seja bom a gente dar um passo para trás, né? Contextualizar um pouco o universo dessa história, porque tem uns elementos que são cruciais. Boa, é verdade, porque a história se passa num mundo que tem uma dinâmica biológica bem específica que o pessoal chama de ômega verse. Isso. Nele, a sociedade tem umas hierarquias tipo alfas, que são essas figuras dominantes, protetoras, como o Winter, e os ômegas, como o Blue, que, ah, independentemente do gênero, podem engravidar. E tem o elemento principal, os feromônios. Os feromônios que são a chave de tudo. São cheiros que eles emitem e que funcionam quase como uma segunda língua, ditando atração, estresse, raiva. Tudo. Exatamente. E com isso em mente, a nossa análise hoje vai um pouco além de só seguir a trama. A gente vai tentar decifrar o que realmente une esses dois com tanta força e, ao mesmo tempo, o que leva eles a se despedaçarem de forma tão espetacular e repetida. É um estudo sobre comunicação ou a falta dela, né? Totalmente. E como as inseguranças viram armas. Ok, então vamos desempacotar isso. A gente já começa a história com o Blue sentindo que tem algo muito errado. Ele percebe que nos últimos meses as brincadeiras com o Winter viraram discussões constantes. Sempre. E tem um olhar específico no rosto do Winter que assombra o Blue. Aquela expressão fria que faz ele sentir que pode ser descartado a qualquer momento. É um medo que tá sempre ali, sabe? E esse medo é o combustível para o ciclo vicioso que define o relacionamento deles. Um ciclo de conflito e logo depois reconciliação. Eles brigam, a tensão chega num ponto insuportável. E aí vem uma explosão de paixão que parece que resolve tudo, mas na verdade só joga a sujeira pra debaixo do tapete. Exato. E a gente tem um exemplo perfeito disso logo no comecinho. O Blue vai confrontar o Winter no escritório dele. Ele se sentiu desprezado numa ligação e foi lá tirar satisfação. A atmosfera é, nossa, pesadíssima. E aí vem o ponto-chave. A resolução não vem com uma conversa, vem com uma demonstração de força de um afeto que é quase avassalador. Sim. O Winter simplesmente quebra a resistência do Blue. Ele começa com uma série de beijos e pedidos de desculpa que são quase coreografados. Perdoe-me, um beijo. Farei tudo o que você quiser, outro beijo. Ele repete isso tipo um mantra, até desarmar completamente a raiva do Blue. E a situação vira de 0 a 100 muito rápido. Num momento eles estão discutindo, no outro, essa raiva vira uma paixão louca em cima da mesa do escritório. É uma mudança de chave muito, muito instável. Muito. O Blue até tenta resistir, fica preocupado com as câmeras de segurança, mas a força do Winter é dominante. A cena termina com eles tendo relações por horas sem proteção, até o Blue ficar exausto, quase inconsciente. E isso estabelece um padrão perigosíssimo, que na psicologia a gente poderia até associar com o conceito de vínculo traumático, ou trauma bonding. A intensidade da reconciliação, que é tipo uma overdose de dopamina, cria um vício químico. Nossa. A mente começa a associar aquele alívio extremo com o conflito que veio antes. Eles ficam presos nesse ciclo, que eles confundem com paixão. Mas o problema original, a sensação do Blue de que o Winter o despreza, nunca é resolvido de verdade. É só soterrado por feromônios e desejo, entrosamento. Então eles não estão resolvendo nada, só se viciando em brigar e fazer as pazes. Mas e quando entra uma força externa, tipo um espelho distorcido do próprio Winter, para testar essa dinâmica? Aí que aparece o Adonis. Ah, o Adonis. Ele é o catalisador perfeito. É descrito como um ator que trabalha com o Blue e uma imitação irritante do Winter. Irritante é pouco, né? Pelas descrições, sim, ele tem a mesma aura de alfa dominante, a mesma presença física. A ponto do Blue achar que poderiam ser gêmeos, só que falta a conexão emocional que o Blue tem com o Winter.
o que torna ele só insuportável. É tipo o reflexo do Winter num espelho de casa mal assombrada. Exato. E ele não perde tempo para provocar. O teste definitivo acontece num set de filmagem na praia. O Blue tá no telefone numa conversa já tensa com o Winter. Isso, o Winter tá chateado porque ele não voltou pra casa. E do nada, o Adonis simplesmente arranca o celular da mão do Blue. E arremessa com toda a força no mar. Um ato de provocação pura. A justificativa dele é tão absurda que chega a ser cômica. Eu só queria te fazer rir. Cortar sua conexão com seu parceiro quando eu quiser. É pra se inserir a força na dinâmica deles, bem no momento em que a coisa tá mais frágil. Exatamente. Ele força o conflito interno do Blue a vir à tona. O Blue odeia alfas em geral, mas ama o Winter. O Adonis é tudo que o Blue detesta num alfa, sem o filtro do amor, sabe? A provocação dele é pra forçar uma reação. E a reação é... Explosiva, instantânea e super violenta. Ele explode, grita, e quando o Adonis continua debochando, o Blue dá um soco na boca dele. A coisa sai totalmente de controle. Totalmente. O Blue espanca o Adonis a ponto de ter que ser contido e acaba levado para a delegacia, acusado de agressão. E esse evento na praia é o estopim para a maior briga que eles já tiveram. É a gota d'água. Com certeza, a cena seguinte é devastadora. O Blue chega em casa depois da meia-noite, exausto, machucado e, o detalhe crucial, impregnado com o cheiro dos feromônios do Adonis. Enquanto isso, o Winter passou a noite inteira roendo as unhas de preocupação, procurando por ele, ligando para hospitais, fez até boletim de ocorrência, e aí ele simplesmente explode. E aqui a gente tem a colisão perfeita das inseguranças deles, né? Perfeita. Para o Winter, os feromônios de outro alfa no corpo do Blue são uma confissão. A preocupação vira fúria, ciúme, ele não pergunta, ele acusa. E do lado do Blue ele tá no limite. Acabou de sair de uma briga, de uma delegacia. A última coisa que ele quer é outra briga, ele só quer paz. E a conversa se desintegra. O Winter grita, está cansado disso, está cansado de mim. O Blue, se sentindo encurralado, tenta ir embora. Aí o conflito vira físico. O Winter o segura pelo pulso com força, machuca, e num reflexo, o Blue soca ele para se soltar. E nesse instante, ele vê de novo aquele olhar. O tal olhar do descarte. Para o Blue, é a confirmação do maior medo dele. Incapaz de suportar, ele foge de casa. É o ponto de ruptura, a prova final de que a comunicação dele está quebrada. A vulnerabilidade de cada um vira agressão. A preocupação do Winter vira acusação. O esgotamento do Blue vira fuga. Eles não conseguem dizer um pro outro o que realmente sentem, né? Tipo, eu tava morrendo de medo que algo tivesse acontecido com você, contra, eu tô exausto e preciso do seu apoio, não de julgamento. Exatamente. Sem essa honestidade, só sobram as conclusões erradas. E eles ficam semanas separados. Um amigo, o Logan, tenta intermediar. E o Winter até tenta uma reconciliação. Aparece no set com flores, chocolates, o pacote todo. Mas dá tudo errado de novo. Sim. Ele encontra o Adonis, discute com o Blue e o resultado é mais um término. E nessa discussão, o Winter diz algo que é, talvez, o X da questão. Eu digo algo e você age como se fosse algo tão ofensivo, quando são apenas palavras, você pode parar com isso. Essa frase é genial, porque ela expõe o abismo que existe entre eles. Na cabeça do Winter, ele está sendo direto, mas para o Blue, as apenas palavras do Winter vêm carregadas de um subtexto de desprezo, moldado por todas as brigas anteriores. Um sente que tá pisando em ovos e o outro sente que tá sendo invalidado o tempo todo. É um ciclo de má interpretação que não parece ter fim. Parece mesmo. Mas aí, quando a gente acha que eles chegaram no fundo do poço, a história cava mais um pouco e joga uma bomba na mão deles. É um recurso clássico, né? Uma bomba de roteiro para forçar uma mudança. O Winter e o Adonis, o Blue tem uma crise de saúde, desmaia, e eles acabam no hospital. E no hospital, o médico vem com a notícia. Exato. Além disso, você está grávida de 2 meses. E aí está, o ponto de virada definitivo. Uma gravidez eleva as apostas ao nível estratosférico. Não é mais só sobre o orgulho ferido deles. Agora tem uma terceira vida em jogo. Uma consequência real e permanente. Isso os força a confrontar a própria disfunção de um jeito que nunca fizeram.
A fuga não é mais uma opção. Você pensa que isso os forçaria a se unir, né? Mas a história ainda não acabou com eles. Enquanto eles tentam lidar com essa nova realidade, surge outro fantasma. O novo vizinho. O novo vizinho do Blue, um cara chamado Kendall, que se revela um ex-namorado do Winter. E ele não vem em paz. Kendall é a voz do passado sombrio. Ele puxa o tapete de qualquer esperança de estabilidade. Ele conta pro Blue uma história horrível sobre como o Winter era, descrevendo ele como alguém desumano, cruel com ômegas. Nossa, isso é muito pesado. Muda tudo. Completamente. A possessividade, a dominância do Winter, que o Blue até então via como parte da paixão, ganha um contorno muito mais sinistro. A pergunta na cabeça do Blue e na nossa passa a ser: o Winter mudou mesmo? Ou essa crueldade ainda tá lá adormecida, pronta para despertar? E o medo mais aterrorizante: essa crueldade poderia ser direcionada a ele e ao bebê. É uma dúvida terrível. E mesmo com esse medo todo, eles têm uma conversa intensa onde o Winter, talvez pela primeira vez, é brutalmente honesto. Ele diz: "Eu te amo, Blue, com todo o meu coração sujo e negro." Uma declaração de amor que não tenta esconder os defeitos. E logo em seguida a pede em casamento. E no meio de lágrimas e de toda essa confusão, o Blue aceita. O que nos leva à situação atual. Estão noivos, esperando um filho. Isso. Então, só para recapitular, a gente tem um relacionamento forjado no fogo, com ciclos de briga e reconciliação, um rival, a revelação de um passado sombrio, um escândalo e agora um bebê e um noivado. Parece, na superfície, um caminho para a estabilidade, né? Parece. Mas a questão fundamental para mim continua sem resposta. Um noivado e um bebê criam a estrutura de um futuro, mas não apagam magicamente os padrões do passado. A fundação desse relacionamento sempre foi a intensidade, o caos. A grande pergunta que fica, então. A pergunta não é simplesmente eles vão conseguir ficar juntos. A pergunta é: eles são capazes de construir algo tranquilo e duradouro a partir de um caos tão fundamental? Ou será que é a própria natureza volátil desse vínculo, essa montanha russa, que no fim das contas os mantém conectados? Exato. Talvez a estabilidade seja para eles o maior risco de todos. Porque eles nunca aprenderam a se amar na calmaria. Só na tempestade.